Hello, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Já sejam todos muito bem-vindos e vamos lá para mais um vídeo. Um vídeo totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, tá bom? E hoje eu vim contar um pouco da minha história, um pouco do que eu já passei e um pouco do que ocorreu tudo aí comigo, tá bom? E é isso mesmo que vocês leram aí no título. Não é pegadinha, é isso mesmo. Eu tive um AVC aos 19 anos de idade. Vamos desmentir isso daí de que AVC é só para pessoas mais de idade, mais velhas. Eu pude comprovar que não, tá bom? Então, para vocês entenderem melhor como tudo foi acontecendo, a gente vai ter que voltar a uns 4, quase 5 anos atrás, tá bom? E eu vou contar assim o que eu consigo me lembrar, tá? É o que eu consigo lembrar. Era um final de semana, não me recordo se era sábado ou domingo, era de manhã. E nessa época eu tinha um outro relacionamento, um relacionamento de 3 anos aí eu tinha. E a gente ia pra casa da minha sogra, passar o dia lá, almoçar, essas coisas que a gente fazia normal. E então eu peguei, fui, tomei meu banho, coloquei minha roupa, tudo normal, e calcei meu tênis. Na hora de amarrar o tênis, eu percebi que tinha algo estranho. Porém, não dei muita bola, assim, o que seria esse estranho? Na hora de amarrar, eu percebi que a minha mão, ela não conseguia segurar o cadarço pra mim tá dando nó. Falei, mas como isso? Que estranho. Até então eu não dei bola porque eu pensei, eu acabei de acordar, às vezes ainda não deve, né? Tá acordando ainda, então deve estar com força. Não dei bola. Meu namorado foi, amarrou meu tênis e fomos. Depois desse fomos, tudo aconteceu. Bom, fomos, pegamos, fomos de ônibus na época. Eu peguei, a gente entrou normal no ônibus, fomos, já começou a ir. No ônibus eu capotei, eu dormi no ônibus. Assim, coisa que nunca me aconteceu na vida. Eu lembro de a gente ter chegado no ponto, ele me acordou, descemos. No que a gente desceu, eu assim, já olhei assim tudo torvo. A minha visão ela já tinha sumido bastante. Eu enxergava turvo mesmo. E assim, eu tentando falar pra ele, mas eu acho que nem ele assim deu tanta bola, né? Porque eu não sei. E a gente indo, e eu lembro assim que no meio da rua tinha um buraco, assim, sabe? Não sei se era de obra ou o que era. Eu só sei que como eu não tava conseguindo enxergar bem, eu caí no buraco. Aí ele, né, acho que né, percebeu que tava algo mais sério. E fomos. Chegamos na casa da minha sogra. Eu lembro que eu já tava me sentindo muito mal. Começou a me dar muitas dores na cabeça, nas costas, principalmente uma dor insuportável. E nisso, eu lembro de ter chego e deitei para dormir. E realmente viram que tava algo estranho. Aí ligaram para meus familiares para irem me buscar para tá indo ao hospital, né? Fomos ao pronto-socorro, do SUS mesmo. Chegamos no pronto-socorro. A única coisa que eu me lembro é de na hora de entrar pra sala com o médico, eu dar de cara com uma coluna que tinha, só lembro disso. Aí, ok, fomos para um outro hospital, assim, isso que me contam, não que eu lembre, tá bom? Fomos para um outro hospital, aí chegamos no hospital, isso eu lembro, chegamos no hospital, eu tava com muita vontade de fazer xixi, muita vontade, vocês não têm noção. E eu fui no banheiro, e nisso eu tava conversando com uma médica, né? É uma médica que inclusive eu já passo há um bom tempo. Aí eu fui no banheiro, e eu fiquei no banheiro, ó, fiquei, e eu não conseguia fazer xixi.
Aí peguei e falei, pensei, eu vou sair porque já faz tanto tempo que eu tô aqui, às vezes já devem até estar me procurando, né? Ok, saí, eu já não tava, já tava até dando dificuldade pra andar, de tanta vontade que eu tava de fazer xixi. Aí o que que aconteceu? A médica falou, a gente vai ter que internar. Vai ter que internar ele porque ele tá com começo de AVC. E assim, isso foram depois que me contaram, tá? Eu realmente não lembro de nada. Depois que eu saí do banheiro, eu não me lembro de mais nada. Aí internaram, ok. Aí eu dei uma voltada, consegui ver algumas coisas. Aí eu lembro que a médica falou que ia ter que me internar urgente. Ok, eu não tinha o que fazer, eu falei ok. E eu fui pro quarto, subi pro quarto. Aí eu peguei, comentei que eu tava com muita dor, muita dor. E com muita vontade de ir no banheiro, que eu não tinha conseguido ir já fazia muito tempo. E então nesse percurso todo, me deram remédio pra dor, não passou, acabaram me injetando morfina. E aí sim aliviou a minha dor e eu capotei. Eu capotei no hospital, na cama, no quarto, não é? No caso, eu capotei. Eu só me lembro de no outro dia eu acordar bem cedo. Eu tava com aquelas roupas, né, de hospital. E quando eu acordei, eu olhei assim na minha cama e tinha acho que tinha o quê? Uns 7, 8 médicos em voltas olhando pra mim. Pensei, meu Deus, morri e fui pro céu, né? Esse monte de gente de branco aqui olhando pra mim. Aí eu acordei, eu assustei, né? E aquele monte de médico na beira da cama esperando eu acordar. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Aí eu já tava lembrando de tudo, eu já, não sei, eu acho que voltei assim, né? E eles fazendo pergunta, o que que tinha acontecido, o que que eu tava sentindo. Perguntaram muita coisa. Aí eu consegui responder o que eu pude. Então daí, beleza, respondi os médicos, eles anotaram tudo lá. Até então eu não sabia da minha reação, como que eu posso dizer? Eu não sabia do meu estado físico, como que estava. Eu estava em um quadro grave, no qual o meu lado inteirinho do corpo ele parou. Até então eu não sabia porque eu estava deitado. Eu só fui me dar conta quando eu precisei levantar para ir ao banheiro. Que assim que eu coloquei o pé no chão, eu caí da cama, caiu aquele negócio que fica o soro, saiu o negócio da veia, saiu sangue. Aí eu me dei conta de que eu não estava bem. Até então eu não tinha me olhado no espelho. A hora que eu me olhei no espelho, o meu rosto ele tava todo entortado. A minha mão ela não tinha movimento nenhum, a minha perna ela não tinha movimento e forças nenhumas. E nisso eu acabei dormindo por 2 dias. Quando eu dei entrada pro hospital, eu acabei dormindo 2 dias. E nisso vieram os médicos me olhar, me examinar. E o médico veio para conversar comigo. Ele falou que quando eu dei entrada no hospital, ele já tinha avisado aos meus familiares que eram para esperar o pior, porque a minha situação não tinha solução, de acordo com a medicina. Mas ele me falou uma palavra que eu não esqueço até hoje. Inclusive, assim, caso eu me emocionar, vocês me perdoem, porque foi um fato que me marcou muito, tá bom? E ele vindo conversar comigo, ele pegou, explicou todo o meu quadro, ele falou que tava grave, ele falou que eu não iria voltar aos meus movimentos do corpo totalmente, eu ia ficar com um lado do corpo totalmente parado, até porque, tipo, a minha boca ela veio parar, tipo, aqui, sabe, o meu olho puxou tudo para um lado.
E nisso ele veio falar que ele achou que eu não aguentaria tudo isso que aconteceu, porque geralmente esses casos as pessoas ou elas não voltam, ou se voltam acaba ficando com sequelas. E ele não saberia me dizer se eu iria ficar com algum tipo de sequela. Mas que ele achava que eu não ia resistir a tudo o que aconteceu. E ele me falou uma palavra que me marcou até hoje, que eu guardo até hoje. Ele falou: você sobreviveu, como eu não sei, mas eu tenho certeza que alguém lá em cima deve gostar muito de você. Alguém lá em cima deve te proteger muito. Porque foi algo que nos surpreendeu a equipe médica, porque era algo que a gente já tinha meio que aceitado o que iria acontecer. Mas hoje já é o terceiro dia, assim, você tá bem, assim, de acordo com a sua saúde, você tá bem. Então, realmente foi um milagre. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu pensei que realmente alguém lá em cima deve gostar, me amar muito. Então, eu agradeci ele. Eu perguntei quando que eu teria alta do hospital, ele falou que eu não teria previsão de alta. Eu tive que ficar em um quarto isolado, sem ninguém, somente com a equipe médica entrando, porque a minha imunidade ela tinha caído é, numa porcentagem fora do comum, então eu precisava ficar em isolamento para não ter perigo de pegar nenhuma doença hospitalar. E nisso eu não podia levantar da cama sozinho, eu não podia ir no banheiro sozinho e não podia fazer nada sozinho. E nesse tempo eu acabei tendo que usar sonda, porque eu não conseguia fazer xixi. É como se os meus o organismo estivesse parando, então eu não conseguia fazer xixi sozinho. Me colocaram uma sonda e consegui ir ao banheiro, né? No caso, você nem precisa ir no banheiro porque pela sonda vai sozinho, né? Então isso me aliviou muito, porque eu tava com muitas dores. Ele acabou perguntando se eu ainda tava com dores, que tinham me dado morfina. Eu falei que não. Ele perguntou se a minha visão tinha voltado. Eu falei que sim. Ele provavelmente falou que era por conta de todos os antibióticos que me deram nesse tempo. Antibióticos muito fortes, inclusive. E realmente a minha visão ela tinha voltado. A única coisa que eu estava muito assustado ainda era com o meu rosto, que ele estava totalmente torto. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu pensei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Por que comigo, né? A gente sempre se questiona o porquê com a gente, né? E naquele momento eu aceitei que eu ia ficar desse jeito, que eu não ia voltar, que eu ia ficar com toda essa sequela no corpo. E eu aceitei. E conforme foi passando os dias, eu estava internado no hospital, né? Eu fui vendo melhoras no meu rosto. Eu fui vendo que a minha boca ela foi voltando, o meu olho ele foi voltando, a minha mão ela foi voltando. E nisso eu ficava andando em círculos pelo quarto. Em círculos, porque eu não podia sair para fora. Até a minha imunidade ela subir totalmente. E foram passando os dias no hospital e eu não vi a hora de ir embora, porque pra quem já ficou em hospital sabe o quanto é ruim. A gente só dá valor assim pra vida, a gente só dá valor pelo que a gente tem quando a gente acaba passando por algum tipo de situação assim. E foi algo que foi bem complicado pra mim. Eu fiquei acho que um mês no hospital, assim, pelos cálculos do médico eu ficaria no hospital em torno de uns 6, 7 meses. Mas graças a Deus foi apenas um mês. E nesse tempo, assim, eu reaprendi muita coisa, assim, com da vida. Sabe, assim, bebê, quando começa a aprender a andar? Comigo foi praticamente assim. Eu reaprendi a andar. Quando eu tirei a sonda, eu tive que reaprender a fazer xixi.
Isso era algo que eu nunca imaginei acontecer comigo. E quando eu ia no banheiro para tentar fazer xixi, eu ficava horas no banheiro. E o médico falava assim, liga a torneira para estimular o barulho da água. E eu fazia todos esses procedimentos, sabe? Ele falava, massageia a bexiga para estimular. E assim, cada vez que eu conseguia fazer xixi, eu agradecia tanto a Deus por isso, porque eu nunca achei que uma coisa tão simples um dia poderia ser tão recompensador pra gente reaprender a fazer. E assim, eu ficava tão feliz, mas tão feliz quando eu conseguia. Pra mim era uma vitória, sabe? É algo tão simples, mas que pra mim era uma coisa tão grande que era algo que eu tinha desaprendido a fazer. O meu organismo ele tinha desaprendido a fazer. Então, quando eu consegui, eu ficava tão feliz, sabe? Na época eu lembro que eu ligava pro meu ex-namorado e falava, consegui ir no banheiro, sabe? Às vezes era 3 horas da manhã. Eu conseguia ir no banheiro, eu ligava pra ele e falava, consegui ir no banheiro, nossa, eu não sei o quê. E assim foi. Chorei muito no hospital, com certeza chorei muito. Eu conversei muito com Deus no hospital. E enfim, chegou o dia da alta. Eu saí de lá, assim, os enfermeiros todos, sabe, muito felizes, me acolheram muito bem nesse tempo. Os médicos, sabe, vieram falar comigo, falaram que eu fui um caso que inacreditável para eles, pelo quadro que eu me encontrava, sabe? E eu saí de lá, assim, com o meu rosto normal, com a minha mão normal. E a única sequela que eu fiquei foi na minha perna. Eu acabo mancando um pouco na hora de andar, por conta de tudo que aconteceu. Ficou uma sequela. E assim, ela não tem a mesma firmeza da outra perna. Ela não consegue ser tão firme quanto a perna que não aconteceu nada. Inclusive, em alguns vídeos que eu postei, algumas pessoas até questionaram por que eu mancava. E é por conta disso. Então, saí do hospital, muito feliz, muito feliz. Voltei para casa, tive que ficar em repouso, não podia andar, porque ainda a minha perna ela não estava firme. Eu tinha que andar com a ajuda de alguém, até eu, assim, como que eu posso dizer, reaprender a andar e fazer a fisioterapia. Confesso que a fisioterapia é uma coisa bem chata. Até fiz um tempo, mas confesso que eu parei. E assim, eu voltei do hospital com uma vida totalmente diferente, uma vida que eu achei que eu nunca iria ter. Algo que mudou muito a minha rotina, mudou totalmente a minha vida. E assim, o porquê aconteceu tudo isso? Me deu uma mancha no cérebro, no qual ela foi se expandindo e acabou afetando a movimentação do corpo e no qual venho acarretando para dar o AVC. Eu era muito leigo no assunto, então não sabia o que tinha acontecido, até conversar certo com os médicos, procurar saber realmente tudo o que aconteceu. Até hoje eu faço acompanhamento com a minha médica. A mancha que tinha na cabeça, graças a Deus, ela sumiu, só ficou a cicatriz. Inclusive, quando eu faço tomografia, aparece, sabe, uma cicatriz. E o que eu posso dizer que mudou na minha vida? No começo, mexeu muito, muito com a minha autoestima, muito mesmo. Até então, você se vê, há um tempo atrás, uma pessoa normal, em perfeito estado, e no outro dia você se vê com algo que vai ser permanente na sua vida e no qual você não sabe como que vai ser a reação das pessoas com isso. Então foi algo que mexeu muito com a minha autoestima, assim, por um período me afetou muito,
até por conta, assim, de olhares, sabe? Às vezes de pessoas perguntando, porque quando eu ando realmente dá pra ver que, né, eu ando meio diferente. Então isso no começo atraía muitos olhares, sabe? De pessoas, assim, se questionando que ele tem, o que será que aconteceu, sabe? Olhares de pessoas curiosas. E isso era algo que me incomodava muito, que me chateava muito. Então, mexeu muito na minha autoestima, confesso. Eu passei com um psicólogo, inclusive, para tentar melhorar isso, para tentar aceitar isso, porque era algo que eu não conseguia aceitar. Então, consegui mudar, sabe? Assim, eu sempre fui uma pessoa muito, assim, de personalidade, sabe? Eu nunca me importei assim com o que as pessoas falam, com o que as pessoas acham de mim. Eu sempre fui eu, sabe? Eu sempre fui muito transparente. Então, eu aprendi a voltar a ter isso comigo. Então, eu acabei falando, isso é algo que eu vou ter que ficar comigo, não tenho o que fazer. Então, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. E foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a pesquisar muito sobre todo tipo de paralisias, de algumas deficiências, ver vídeos. Então eu consegui me aceitar com isso. E assim, o que eu ganhei, o que eu ganhei e o que eu perdi com isso? Eu posso dizer que eu ganhei muitas coisas e perdi poucas coisas. O que eu perdi? Eu não consigo usar chinelo. O meu pé, ele não consegue segurar o chinelo. Então ele acaba saindo do meu pé ou eu acabo tropeçando e caindo. Então o sapato para mim tem que ser sandália que cubra todo o pé, que segure o pé. Então uma coisa que eu não uso mais é chinelo, assim, para não falar que eu uso assim em casa, sabe? Precisa fazer alguma coisa, eu coloco um chinelo, ok. Agora para mim sair não dá. Eu acabo, na maioria das vezes, tropeçando ou às vezes até caindo. É uma coisa que eu não consigo mais fazer, é andar de bicicleta. Eu gostava muito de andar de bicicleta, não consigo mais. Porque a minha perna ela não tem a mesma firmeza da outra, então o meu pé ele não consegue ficar parado no pedal e nem fazer todo aquele movimento para fazer o pedalo. Então bicicleta tá descartado da minha vida. Pelo menos eu não vou pensar em gastar com bicicleta um dia e nem chinelo, né? Ó, já algumas vantagens. Brincadeiras à parte. E eu não posso correr também. Eu não consigo correr. Eu até às vezes invento de correr, mas viram uma comédia. Então, assim, eu não consigo correr também, porque eu não acabo tropeçando. Na maioria das vezes eu posso até cair. Então eu não corro. Às vezes eu dou uma corredinha ali, sabe? Que a vida pede, mas é algo que eu não faço. E eu não posso também pular, por exemplo. Eu tô na cama e eu vou pular pro chão, eu não posso fazer isso de jeito algum. Por quê? Porque todo o peso do meu corpo, ele fica na perna que ficou com sequela. Então, se eu pulo de algum lugar, todo o peso ele vai para uma perna só. Isso pode ter um sério risco de acabar tendo alguma fratura. Então eu não pulo de lugar nenhum de forma alguma. Eu sempre desço com cuidado para não ter perigo. E assim, são coisas que acabam mudando muito a vida da gente. Escada, por exemplo. Eu não assim, eu subo uma escada, porém eu não consigo ter um equilíbrio total em cima de uma escada. Eu tenho até medo de subir uma escada, para vocês terem noção. Então, assim, isso são coisas que afetam um pouco a gente, sabe? Afeta sim. Se eu falar que não, é mentira, afeta sim. E assim, então
é algo que a gente tem que saber viver, é uma vida nova. E eu posso dizer que depois que me aconteceu isso, eu abri o olho para muitas coisas, sabe? A minha vida, ela se abriu para muita coisa, sabe? Eu aprendi a enxergar a vida de uma forma mais tão linda, que a cada coisa que eu faço, eu agradeço muito a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar podendo fazer, sabe? Às vezes pelo simples motivo de a gente respirar, eu agradeço a Deus. Porque eu sei o que eu passei, eu sei assim o quanto difícil foi. Então é algo que a gente aprende a dar valor. Eu aprendi a dar valor para a vida, sabe? Hoje em dia eu não questiono mais Deus o porquê. Eu simplesmente eu agradeço. Tanto é pelas coisas boas que ele me proporciona, tanto pelas coisas que não é a hora ainda dele me proporcionar, eu agradeço a ele. E assim, eu sou muito grato por ele ter me concedido, sabe, a ter uma nova vida, independente se eu fiquei bem ou se eu não fiquei, eu sou muito grato. Então, hoje em dia eu aprendi sabe, a não julgar as pessoas, eu aprendi a ser compreensivo com as pessoas, a entender que elas são do jeito que são e ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? E a gente não pode se questionar, sabe? Eu não me questiono mais nada. O porquê comigo, o porquê isso e não porquê aquilo. Eu simplesmente eu dobro meus joelhos e eu agradeço, independente se foi do meu agrado ou se não foi do meu agrado. E eu percebi que nesse tempo pra cá, Deus ele me abençoa de uma forma mais tão grande, que às vezes eu me questiono se eu mereço tudo isso, sabe? Então, mudou sim muito a minha vida, sabe? Assim como tanto física como emocional. E uma das coisas que mudou bastante também é que agora eu posso ir na fila preferencial. Brincadeira! Mas agora eu vou em fila preferencial, tá vendo? Ó, não fico mais naquela filona, tá vendo? Ó, ganhei uma fila preferencial. Eu acabei tendo. Eu tenho até uma carteirinha, né? Então eu posso dizer que sim, mudou muito a minha vida, tanto pro bem, tanto para algumas coisas não tão legais, mas que hoje eu vejo de uma forma totalmente diferente, eu tenho uma visão totalmente diferente da vida, sabe? E eu acho que isso que é o mais legal, porque disso tudo eu consegui tirar uma lição muito valiosa, assim. Eu acho que Deus, ele às vezes nos dá algo pra gente conseguir aprender, talvez, a enxergar algumas coisas melhores. E isso foi o que aconteceu comigo. Então, eu sou muito grato, sim, pela minha vida. Eu sou muito grato pela minha saúde. Eu agradeço a Deus pela minha saúde todas as noites, porque sem saúde a gente não é nada. Então, assim, eu quis compartilhar um pouquinho isso com vocês, do que me aconteceu, para vocês conseguirem entender um pouco melhor, sabe? Assim, de mim. Às vezes eu creio que vocês devem já até ter reparado em alguns vídeos que eu ando um pouco diferente. Então, já quis trazer toda uma explicação, sabe? Assim. E graças a Deus eu fiquei apenas com a sequela da perna, assim que hoje é algo que não me incomoda, hoje é algo que não me atrapalha, sabe? Hoje é algo que eu não, assim, não ligo mais para olhares, eu não ligo mais para comentários, sabe? Então, assim, ainda quando eu acordo de manhã, essa minha mão ela não tem força nenhuma. E quando eu dou risada, o meu olho ele acaba fechando um pouco mais.
esse olho. Vocês já podem ter reparado também, não sei. Então eu quis compartilhar com vocês um pouco assim da minha experiência, tá bom? Assim, eu sei que eu fui uma pessoa muito jovem, assim, eu acho que nem deve ser tão comum, né, em pessoas jovens ter um AVC, mas eu tive. E eu posso dizer que isso mudou muito a minha vida, assim, para melhor, sabe? E eu sou muito grato por tudo, assim, o que eu tenho, e por tudo que eu conquistei, sabe? E é isso. Eu quis trazer um pouquinho aqui pra vocês, tá? É um pouquinho da minha história, da minha experiência. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me perguntar. E só não seria muito legal receber críticas nesse vídeo. Mas eu recebo tantas mensagens de carinho de vocês que isso, sabe, me ajuda bastante. E eu sou muito feliz com isso. Eu sou muito grato por cada um que é inscrito aqui no nosso canal, por cada um que comenta aí embaixo, sabe? Por cada um que assiste. Eu, assim, agradeço a Deus por ter me abençoado, sabe? Eu agradeço a Deus por ter conseguido alcançar as minhas metas. Confesso que depois de tudo que me aconteceu, eu acabei tendo um leve, como que eu posso dizer? Uma leve dificuldade de atenção para às vezes raciocinar algumas coisas, entender algumas coisas. Mas isso é algo que a gente releva, né? A gente nem dá bola. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqui é um pouco do que eu contei, da minha história. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, tá? Um mega beijão pra todo mundo. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode mandar lá no nosso Instagram, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Um mega beijão e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!